Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Dois números complexos Z1 e Z2 não nulos, isto é, ele está dizendo que Z1 e Z2 são diferentes de zero, eles são tais que o módulo de Z1 mais Z2 é igual ao módulo de Z1 menos Z2. Aí ele pede que você mostre que o quociente, a divisão de Z2 por Z1, é um número imaginário puro. Ok? Então, temos aí um problema de números complexos e vamos à solução do problema. Observe que ele diz que você tem dois complexos diferentes de zero, né? E a gente sabe apenas que o módulo da soma é igual ao módulo da diferença entre eles. Vamos começar o problema supondo que Z1 em sua forma algébrica seja A mais BI. Ok? Por definição, sabemos que A e B são números reais, tá ok? Z2, eu vou dizer que na forma algébrica ele é C mais DI. E aqui também vale o mesmo comentário, C e D são números reais. E detalhe, como Z1 e Z2, né, são diferentes de zero, isso implica que A e B não podem ser simultaneamente iguais a zero, nem C e D, ok? Eu digo simultaneamente. Z1 e Z2, eles têm que ser diferentes de zero, como está dito lá no enunciado. Agora, vejam que lá no enunciado aparece o módulo da soma e o módulo da diferença. Então, vamos fazer aqui a soma desses números complexos. Ora, Z1 somado com Z2, observe que Z1 somado com Z2 é A mais C, a gente soma parte real com parte real, mais B mais D vezes I. Ou seja, eu somei parte real com parte real, parte imaginária com a parte imaginária. E aí, como lá aparece o módulo da soma, eu já vou escrevê-lo aqui, tá certo? Quer dizer que o módulo de Z1 mais Z2 vai ser igual à raiz quadrada da parte real ao quadrado somado com o quadrado da parte imaginária. Ok? É dessa maneira que se calcula o módulo de um número complexo. Agora vamos à diferença, né? Então, fazendo a mesma coisa para a diferença é Z1 menos Z2, a gente vai ter o quê? A menos C, isso é a parte real da diferença, mais a parte imaginária da diferença vai ser B menos D, isso vezes I. Então, fazendo o módulo que aparece lá no enunciado, você vai ter que o módulo de Z1 menos Z2 vai ser igual à raiz quadrada de A menos C elevado ao quadrado, somado com B menos D também ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo, ok? E aí, utilizando a igualdade do enunciado, o que é que diz a igualdade do enunciado? Que o módulo da soma é igual ao módulo da diferença. Então, lá no enunciado você tem essa igualdade aqui, ó, módulo de Z1 mais Z2 igual ao módulo de Z1 menos Z2. E aí, se eu tomar a igualdade dessas duas raízes quadradas, qual vai ser a conclusão? A conclusão é que o A mais C ao quadrado, somado com B mais D ao quadrado, isso vai ser igual a A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado. Tá claro? Então, se a gente iguala os módulos, que são essas duas raízes quadradas,
a gente chega a essa conclusão aqui. Agora vamos abrir esses produtos notáveis. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso somado com o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. E do lado direito temos o quê? A ao quadrado, menos 2AC, mais C ao quadrado. E aqui, de modo análogo, vamos ter B2 menos 2BD, mais o D elevado ao quadrado também. Ok? Então vamos observar essa igualdade. Observe que tem termos iguais em membros diferentes, né? Então tem um monte de termos aqui que a gente pode cancelar tranquilamente. Então podemos cancelar aqui A2 com A2, podemos cancelar todos os quadrados, notaram? E aí cancelando todos esses quadrados, a gente fica com a seguinte igualdade: 2AC mais 2BD, isso vai ser igual a menos 2AC menos 2BD, ok? Aí vamos continuar numa outra folha. Aí observe a igualdade, a última igualdade que nós escrevemos foi que 2AC somado com 2BD é igual a menos 2AC menos 2BD. Ora, se a gente passa tudo para o primeiro membro e divide por 4, a gente conclui o seguinte, que AC mais BD vai ser igual a 0, ok? Então, usando o fato, né, que o módulo da soma dos dois complexos é igual ao módulo da diferença dos dois, a gente chegou a essa conclusão aqui, que AC mais BD é igual a 0. Aí lembrem da forma algébrica que eu escrevi para Z1 e Z2, né? A e C são as partes reais e B e D são as partes imaginárias. Então a gente concluiu que multiplicando as partes reais dos dois complexos e multiplicando as partes imaginárias, a soma desses produtos dá igual a 0. Foi essa a conclusão que a gente chegou. Mas aí o problema pede o quê? O problema pede para mostrar que se você divide o complexo Z2 pelo complexo Z1, vai dar imaginário puro, ok? Então vamos pegar a forma algébrica e substituir aqui para efetuar a divisão. Ora, Z2, a gente disse que o Z2 ele é C mais DI, né? E o Z1 ele é A mais BI. E aqui não tem problema dividir, executar essa divisão, porque ele diz que os complexos Z1 e Z2, eles são não nulos. Ora, sabemos que para dividir dois complexos na forma algébrica, a gente utiliza o seguinte truque. A gente multiplica o numerador e o denominador da fração pelo conjugado do denominador. Então, nesse caso, iremos multiplicar o numerador por A menos BI, que é o conjugado de A mais BI, e o denominador também a gente multiplica por A menos BI. Então, observe que fazendo essas contas, a multiplicação em cima é só aplicar a propriedade distributiva, vai ficar AC menos BI, menos CBI, né? Melhor dizendo, vai ficar C vezes A dá AC e C vezes menos BI dá menos CBI. Agora o DI vezes A vai dar ADI e DI vezes menos BI vai dar mais BD, já que o I ao quadrado é igual a menos 1. Aí tudo isso fica sobre o quê?
Aqui a gente poderia também aplicar a propriedade distributiva, mas aí observe que isso é o produto da soma pela diferença. Portanto, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas como I ao quadrado é menos 1, então ao invés de ficar menos, vai ficar mais B elevado ao quadrado. Ok? Aí Z2, simplificando dando só uma arrumada nessa expressão final, a gente vai ter Z2 sobre Z1 igual ao quê? Igual, ora, aqui eu vou juntar real com real, imaginário com imaginário. Então, separando o que é real, vai ficar AC mais BD dividido por A2 mais B2. Essa é a parte real da divisão. E a parte imaginária vai ser o quê? Vai ser o AD menos o BC dividido por A2 mais B2. Isso vezes I. Aí observe, você tem que Z2 sobre Z1 na sua forma algébrica é essa expressão aqui, ó, em que esse primeiro parênteses representa a parte real da divisão e esse segundo parênteses representa a parte imaginária. Mas aí o que é que ele disse? Ele pede para você provar que Z2 dividido por Z1 é um número imaginário puro. Ora, a gente sabe que um número complexo só é imaginário puro se a sua parte real for zero e a sua parte imaginária for diferente de zero, ok? Aí lembrem que a gente obteve, como consequência da igualdade do enunciado, a gente obteve como consequência que o AC mais BD é igual a zero. Mas, coincidentemente, o AC mais o BD, que a gente provou que é zero, ele aparece exatamente nesse numerador aqui dessa fração. Conclusão, Z2 sobre Z1, tá certo? Z2 sobre Z1 vai ser igual ao quê? Ora, se AC mais BD é zero, essa fração vai dar zero. Aí a gente pode retirar essa expressão daqui, né? Então só vai ficar a parte imaginária, que é AD menos BC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, isso tudo multiplicado por I. Tá claro? Vou repetir o que eu fiz. A gente provou, né, que o AC mais o BD é zero. Aí quando eu troco o AC mais o BD aqui no numerador por zero, essa fração aqui se anula, vira zero, certo? E aí só vai ficar essa parcela. Tá claro? E aí você percebe que a divisão de Z2 por Z1 só tem a parte imaginária, né? Induzindo a gente a acreditar que essa divisão é um número que imaginário puro, certo? Mas para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter o AD diferente do BC, né? É necessário aqui que AD seja diferente de BC, porque se o AD ele for igual ao BC, o que é que vai acontecer? Se o AD for igual ao BC, você terá essa parte imaginária também zero, e aí o complexo seria zero e, portanto, real, ok? Alguns consideram o zero também, pelo fato dele estar lá, ele ser comum ao eixo imaginário e ao eixo real lá no plano de Argand e Gauss. Alguns consideram que ele pode ser real ou imaginário puro também, ok? Mas está aprovado aí, né, o que ele pediu, que é para mostrar que a divisão de Z2 por Z1 é um número complexo imaginário puro, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.